Bem-vindos a mais uma visita em obra com o sistema Monoleve. Estamos aqui em mais uma obra de médio para alto padrão no sistema Monoleve e eu vou apresentar para vocês as soluções técnicas que foram aderidas nessa obra. Então não pule o vídeo, continue aí com a gente para você acompanhar o que fizemos nessa obra aqui. Já na frente da obra nós encontramos aqui uma solução que é muito utilizada em obras de médio e alto padrão, que são portas maiores, janelas maiores. Aqui nós temos uma porta muito grande e uma janela muito grande, que foi implementada no projeto de fachada. E como que a gente faz isso daqui na prática? Com o sistema Monoleve é muito fácil. Após a montagem do painel, você recorta os vãos, essas aberturas aqui foram criadas por recortes, e faz o reforço nos batentes da porta e da janela. O reforço com a malha em U, que é uma malha que já vem de fábrica para você, o reforço em U, e também muitas vezes com barras de aço adicional. Você vai perceber que aqui, ó, eu tenho uma barra de aço adicional que depois vai ser rebocada com argamassa estrutural e vai dar uma rigidez, uma resistência maior a esse elemento que ficou fragilizado por conta da abertura de vãos. Então, quando eu tenho abertura de vãos grandes, eu preciso reforçar para que ele tenha capacidade de suporte de carga, porque aqui ainda eu vou ter uma laje. Apesar de que, entra aqui comigo, nessa sala aqui, que eu tenho um pé direito duplo, a laje ela vai ser biapoiada nessa direção, ou seja, ela apoia nessa parede e nessa parede de cá. Então não está transmitindo uma carga efetiva para aquela parede ali que está mais fragilizada, nem para esse vão maior aqui também, que é um vão já aberto, certo? Então eu tenho duas paredes que vão resistir à maior carga que estará incidindo dessa laje. Esse pé direito duplo, e é uma coisa muito interessante de se dizer, ele é feito por meio de emendas de painéis. Não sei se é possível ver no vídeo, mas o painel do sistema Monoleve, ele vem até 3 metros, depois nós emendamos mais 1,5 metro para cima. Como que é feita essa emenda? Com o band-aid ou tela de transpasse, que ela vincula um painel ao outro, fazendo esse travamento. Aqui, por conta da extensão da parede, também foi adotada uma outra solução adicional, que são várias barras de ferro. Foram colocadas na parede a cada 50 centímetros, reforçando essa união para essa parede ganhar estabilidade. Essa obra aqui tem diversas soluções e eu vou mostrar mais uma para vocês, que é dúvida de muitos dos nossos alunos. Qual é essa? Parede de divisa. Essa parede aqui, ela é colada no muro. O muro é do próprio terreno. Então, como que eu faço nesse caso aqui, que eu não tenho acesso ao outro lado para fazer a parte do reboco? Muito simples. Vocês devem estar se perguntando o que são essas marcações vermelhas na parede. O profissional, o engenheiro que está responsável por essa obra, pela execução, ele já marcou aqui o local onde os profissionais de execução, os pedreiros, vão estar furando esse EPS aqui para injetar argamassa na parte interna. É isso mesmo. O processo, nesse caso, em terrenos de divisa, é feito por injeção de argamassa. Eu faço uma massa mais fluida no mesmo traço e injeto ela na parte interna da parede e vou enchendo aos poucos. Você vê que ele fez diversos furos em vários pontos para que esse enchimento seja feito de forma gradual e lento. Não precisa de pressa nesse momento, porque eu não posso correr o risco dessa parede aqui ficar brocada para o lado de dentro. O que seria isso? Ficar com diversos vazios, que a massa não chegue corretamente na parte de trás. Então a gente faz esse processo de forma gradual e pausada, a cada 1 metro, a cada 50 centímetros. Você pode fazer mais buracos em determinados locais que tem mais dificuldade de acesso e assim por diante. Então aqui eles vão enchendo aos poucos. Primeiro eles vão estruturar essa parte de fora aqui, já iniciaram com chapisco na parede para ela ficar resistente, ó. Já está um pouco estabilizada, já está mais fortificada, escoramento na parede para travar ela. Eles vão vir com reboco, depois vão deixar os pontos de acesso para vir enchendo aos poucos. É uma excelente solução para ambientes que você não tem o acesso ao outro lado da parede. Lembrando que, uma dica importantíssima, se o terreno do lado de lá não for seu, coloque um EPS ou outro material para a junta de dilatação para que a sua parede não encoste no muro do vizinho.
essa é a forma ideal de fazer para que você não tenha problema depois por conta da movimentação entre duas estruturas diferentes. Beleza? Beleza. Pessoal, vou mostrar um pouquinho para vocês também da parte de instalações. Vamos entrar aqui em um dos quartos agora. Aqui é o quarto com suíte e closet. Aqui eu estou na parte do closet já e o banheiro está aqui na parte de dentro. A facilidade que nós temos para passar tubulações. Aqui nós temos um eletroduto elétrico passando em várias partes da parede. Como que é feito esse processo? Basicamente, derrete o EPS com maçarico, entra com a tubulação por trás da malha. Não necessariamente precisa cortar a malha. Você vê que em todos os casos aqui, o profissional ele conseguiu jogar a tubulação lá de cima para baixo, sem cortar a malha. E ele já deixou o ponto de caixinha aqui, ó, certo? Ele fez essa dobra aqui, porque depois ele vai cortar e instalar a caixinha aqui. Perfeito? Seguindo o projeto, ele faz todas as marcações. 1 a 2 dias de serviço, você finaliza toda essa parte de tubulação na maioria das obras. Claro que se tiver obras maiores, pode demorar um pouco mais. Em obras menores, pode ser um pouco menos. Instalação hidrossanitária, que é o que? A parte de esgoto e a parte de água, também é facilitada. Muitas vezes, a parte de esgoto já vem do radier. Aqui nós temos um radier. Então essa parte de esgoto já veio de lá. Ele dobrou o tubo, fechou a tampa aqui, ó, a boca dela, para não entrar massa, gente. Isso aqui é muito importante, tá? E depois, na hora de testar o esgoto, você pode se surpreender com algum profissional que tenha jogado massa dentro do tubo. Tem que fechar a ponta do tubo aqui. Aqui, ó, esse daqui ele não fechou, tá correndo esse risco, ó. Então aqui o ideal depois é ele vir e fechar essa boca aqui, porque se entra massa aqui e eu bloqueio o acesso de água aqui, não vou saber o problema, só vou saber na etapa de acabamento, aí eu tenho que tirar a cerâmica para poder encontrar o ponto que está entupido, fazer a manutenção e voltar com a cerâmica. Isso depois da obra acabada. Imagina que problema. O ideal na parte de tubulações, principalmente a parte hidráulica, é fazer um teste de estanqueidade antes de instalar a parte dos pisos. Que aí você verifica se a água está passando, teste de pressão também, para verificar se a pressão está ok e assim por diante. Então são pontos de atenção que evitam problemas futuros. E a obra do sistema Monoleve é uma obra muito racionalizada e com processos bem definidos. Então você entra com a parte de montagem, entra com a parte de instalações elétricas, hidráulicas e a parte de esgoto, escoramento, chapisco, que é essa etapa que está aqui no momento, e eles já estão iniciando a etapa de reboco agora, que é a finalização da parede. Por último, acabamento para encerrar a obra. Então são processos bem definidos que precisam de atenção específica para que você não tenha retrabalho no futuro e isso gera economia, tanto em prazo quanto em dinheiro no seu bolso. Um detalhe importante da parte de instalação hidráulica é essa curvinha aqui que ele fez no registro. Olha que bacana. Aqui ele desviou o registro para fora com joelho de 45 graus, então eu tenho um joelho aqui, outro joelho aqui. Eu tenho 2 joelhos de 45 graus para jogar esse registro aqui para fora. Depois eu volto com ele para lá. Por que eu tenho esse desvio aqui? Que o registro ele ficou estufado para fora. Falando de forma mais simples. Justamente para que eu não perca o acabamento desse registro. Por quê? A tubulação aqui atrás, ela faz com que o registro fique muito para dentro. Quando eu entro com o reboco, esse registro pode ficar lá dentro e na hora de instalar o acabamento do registro, eu perco esse nível do acabamento. Com isso daqui, eu ganho mais alguns centímetros para fora e o registro fica no local, no posicionamento certo. Você pode até movimentar ele aqui depois para poder ganhar o nível certinho. A maioria dos profissionais deixam esse acabamento final para finalizar no finalzinho da obra, quando o reboco já estiver vindo, para ele calcular certinho aqui o nível do acabamento, que é uma boa forma de fazer para que você garanta que o acabamento vai ficar show de bola. Se você não fizer dessa forma, também é uma segunda forma de fazer, em que você pode deixar o registro passando lá atrás, sabendo que depois você tem que instalar um prolongador de registro, que ele prolonga a cabeça desse registro aqui, ó. Ele prolonga isso daqui para fora, para que você possa estar fazendo o acabamento nele certinho e não tenha problema na finalização do acabamento da obra. Então são dicas importantes que estamos passando para vocês, de primeira mão. Continue no vídeo para acompanhar muito mais. Economia. O que nós temos aqui existente nessa obra que gerou economia? Primeiro, estava conversando com o construtor dessa obra, o responsável,
ele me disse que são 2 meses de obra, com tudo isso que vocês estão acompanhando aqui. 2 meses de obra desde a demolição da casa antiga. Fez todo o trabalho de retirada do material antigo, reaterro, compactação, fundação, bateu o radier e depois entrou com o sistema monoleve e eles estão em 2 meses de obras completos. Olha que economia! Que outro sistema consegue te entregar uma velocidade tão grande? Porque os próximos passos aqui, a partir disso, é só finalizar a parte de reboco e já começar a finalizar a parte de cobertura, que é telhado e laje, para cair para dentro com acabamento. Que aí toda a parte de alvenaria já está pronta, que consequentemente também é a estrutura. Toda a parte de instalações já está passada, elétrica e hidráulica. E eles já estão fazendo ali atrás, ó, a parte de reboco. Já começou a parte de reboco para fazer a montagem da laje semana que vem ainda. Essa é a expectativa. Então, uma obra desse porte, pode atingir uma entrega em 3, 4 meses de obra. Uma obra de 140 metros quadrados construídos, hoje com 2 meses de obra, e já está iniciando a parte de revestimento para fazer cobertura com laje e telhado e depois partir para acabamento, com toda a infraestrutura elétrica e hidráulica já pré-finalizada. Em relação a custo, aqui nós temos aproximadamente 80 mil de material investidos, os painéis, reforços, toda a parte do sistema monoleve, que consequentemente se equipara à parte da estrutura, de pilares e vigas. Pelo cálculo que a gente tem aqui nós teríamos de 15 a 20 pilares, fora os vigamentos que a gente teria de fechamento, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima, quanto no pé direito duplo, o que geraria ali em torno de 80 mil também de investimento na parte de estrutura, sem vedação. Então olha que comparação interessante. Aqui o nosso cliente investiu 80 mil em alvenaria, já argamassa de assentamento, que seria alvenaria de vedação com argamassa de assentamento, com a mão de obra para isso, também a parte estrutural, tudo por 80 mil reais. Comparação com o convencional, com 80 mil ele só conseguiria fazer a estrutura, pilares e vigas, considerando concreto, forma, aço, escoramento, mão de obra envolvida no processo, para fazer tudo isso. E a parte de alvenaria, de vedação, ele teria que fazer depois a parte, considerando a compra do bloco, da lajota, da areia, do cimento, do cal para assentamento, para depois começar a parte de revestimento. Tudo isso de forma muito lenta, muito braçal e com muito desperdício envolvido no processo. O sistema monoleve ele traz eficiência de forma completa. Todas as partes que vocês estão vendo aqui, que foram abertas, principalmente dos grandes vãos, foram reaproveitados depois em outras etapas. Ali mesmo, naquela parte de cima, dá para perceber que tem o reaproveitamento de uma emenda de painel que foi retirado de outra porta ou de outra janela. E o sistema monoleve é isso, é racionalização que traz economia, tanto na parte prática de execução, de montagem, quanto na parte de materiais. Então aqui o cliente está completamente satisfeito, porque ele investiu em um único produto, não precisou ficar comprando dezenas de produtos, investiu em uma única mão de obra, que está há 2 meses fazendo esse serviço aqui e já entregou um resultado fenomenal. E lembrando que aqui embaixo você vai encontrar todos os links para os nossos treinamentos de capacitação. Nós temos um instituto especialmente para conceder treinamentos e você pode ser mais um profissional a construir com o sistema monoleve. Também aqui embaixo tem os contatos para quem quer construir em monoleve, entrar em contato com a nossa equipe técnica que atenderá você e disponibilizará o produto para a sua região. O sistema monoleve ele é entregue em todo o Brasil. Então se você é de perto ou é de longe, entre em contato que conseguimos te atender também. E não esqueçam de comentar aqui abaixo quais tipos de conteúdo vocês querem ver que nós traremos para vocês. E nos vemos no próximo vídeo.